Graça e paz. Misericórdia. Eu estou acostumada com os irmãos, mas é a primeira vez com gente de fora. Que são de dentro, todo mundo família. Amém? O tema, misericórdia. O tema, mulheres fortes. Amém? E os homens não se sintam constrangidos, porque a palavra de Deus, ela não escolhe gênero, ela é para todo mundo. Amém? Quantas mulheres fortes tem aqui hoje? Quantos homens fortes tem aqui hoje? Quantas mulheres que precisam ser fortalecidas estão aqui hoje? Quantos homens que estão aqui, obrigada, que precisam ser fortalecidos estão aqui? Aleluia. Que Deus fale conosco esta noite. Que os irmãos não durmam. Eu não tenho preferência por pessoas que pregam como eu, mas eu sou assim. Se eu tiver que colocar uma pregação, eu vou colocar de alguém dando uma pirueta e tal, porque eu gosto do pentecostal, mas o meu jeito não é. Eu gosto, mas eu não sou. Meu jeito é assim, tranquilo, então não durmam. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 8. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário. Estou me ouvindo, só não me falaram o horário. Eu falo demais. Aí me avisa a hora que é para eu... Estou ouvindo. Glória a Deus. Versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que o homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao quarto e deitou-se, ele mandou ao seu servo Geazim chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, ele mandou a Geazim dizer: você tem todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante dos exércitos? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazim: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazim chamou, e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, o ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não me iludas, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o à mãe dele. E o servo pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse aos servos: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo.
Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazim: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você e tudo bem com seu marido e com seu filho. Ao responder a Geazi, ela disse: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés. Geazim veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse eu para não me falar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazim: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazim chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazim voltou para encontrar com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazim e mandou chamar a sunamita, e ela obedeceu. Quando ela chegou, ele disse: pegue o seu filho. E ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o filho e saiu. Amém? Nós vamos falar sobre a sunamita, né? As irmãs me deram já o tema pronto, o texto pronto. Eu confesso que no final eu falo mais sobre isso, mas depois que elas me convidaram para cá, aconteceram várias situações que me deixaram um pouco temerosa sobre o texto. Mas vamos lá. Sunamita. A Bíblia não fala qual é o nome desta mulher, e talvez porque não importe. Sunamita, que vem de Sunem, a cidade de Sunem. Essa cidade, o nome Sunem significa lugar de descanso. Por que será que não importa qual é o nome da mulher? Porque a origem da onde aquela mulher vinha refletia exatamente quem era aquela mulher. Então não importa qual era o nome dela, porque talvez o nome dela não refletisse tão bem como era aquela mulher. Como assim, Kelly? Lugar de descanso. A própria sunamita era uma mulher que trazia repouso, não só ao profeta Eliseu, mas a sua casa. Ela era uma mulher de descanso, uma mulher de provisão, uma mulher tranquila, uma mulher que estava ali pronta para toda a obra, certo? E a primeira lição que eu aprendo aqui, antes da gente até começar com o texto, é que não importa qual é a sua origem, qual é o seu nome, de que família você veio, de que cidade você veio, né? Algumas pessoas, quando a gente sai daqui, falam: pô, mas de Mauá, né? Haveria alguma coisa boa em Mauá? Não importa a sua origem, não importa o que aconteceu. A nossa origem, ela vem de Cristo. Nós sabemos a quem nós pertencemos ao nosso Senhor. Ele é a nossa origem. Amém? Mas, por ter esta origem no Senhor, o nosso comportamento ele deve refletir quem nós somos. Amém? Lugar de descanso. O meu comportamento ele deve refletir a quem eu pertenço. Mulher sunamita, ela pertencia àquele lugar e ela fazia jus a isso. Mulher de descanso. E hoje eu pergunto para você: quem você é? Quem a Kelly é? Mulher de descanso?
mulher de generosidade, eu sou o lugar de provisão, eu sou o lugar onde vão encontrar bons conselhos, eu sou o lugar onde vão encontrar a provisão, eu sou o lugar onde a pessoa vai encontrar a fé, eu sou o lugar onde a pessoa vai encontrar a alegria. E assim, eu gostaria que cada irmã refletisse quem você é. Qual é o lugar? Se alguém pudesse falar a respeito de você, ela diria, não, a Rita é o lugar de sabedoria. Que lugar você é? Amém? Não importa a sua origem, não importa qual a sua família, não importa o seu signo, não importa nada. O que importa é que você entenda a quem você pertence. Amém? E quando a gente sabe disso, é uma escolha, a gente tem uma escolha, a gente escolhe se comportar, né? Nós, quando aceitamos o Cristo Senhor, essa transformação, ela vai acontecendo com o passar do tempo, e ela deve acontecer, né? Muitas das coisas que ocorrem com a gente acontece porque o próprio Senhor, Ele nos transforma, mas algumas situações eu devo decidir me comportar de alguma maneira ou de outra. Amém? E nós devemos, então, sempre escolher a melhor parte. O que Jesus faria em meu lugar, né? E todos os outros versículos que nós conhecemos quando fala sobre ser parecido com Jesus, sobre dar a outra face e assim por diante. A Bíblia diz também que essa mulher, ela era rica. E esse fato, nada do que tem na Bíblia é aleatório, tudo que está ali tem um porquê e uma razão. Alguns estudiosos vão dizer que ela é rica por descendência, por herança, porque se fosse o marido dela estaria, e o marido dela era rico, e se fosse a família dela, diria, a família dela é rica, mas o texto diz, e ela era rica, né? E por ela ser rica, esta riqueza, ela não tomou o coração desta mulher. Essa mulher, apesar de ser, ela escolheu servir, ela escolheu ter um coração generoso, ela escolheu ajudar, ela resolveu estar ali à prontidão para poder estender a mão e ajudar no ministério de Eliseu. E eu acredito que ela não fazia apenas com ele, mas estava ali aberta a ajudar qualquer um da sua comunidade. Tá? Então, eu aprendo aqui também que nenhuma posição, nada que faça aquele é tal coisa. Apesar de qualquer coisa, nós devemos ter um coração sempre disposto a ajudar, um coração sempre liberal, generoso, disposto a servir a obra de Deus. Amém? E ela também era uma mulher submissa, porque apesar de qualquer coisa, dela ser rica e tal, nada do que ela decidiu, ela fez por ela mesma. Ela comunicou o seu esposo e eles, em comum acordo, resolveram fazer o quarto. Amém? Quando eu digo para vocês que nada do que a gente tem ou que a gente faça deve tomar o nosso coração, eu lembro de um vídeo, eu vi alguma pregação por essa semana nos Instagram da vida, e um pedacinho da pregação dizia o seguinte, que 3 pastores foram visitar uma igreja, e um desses pastores tinha sido levita a vida toda, ele tocava bateria. E quando ele chegou nessa igreja, esses 3 pastores chegaram na igreja para comunhão ali junto com os irmãos, não tinha um baterista, faltou o baterista da igreja. Aí um pastor disse ao outro, né, falou, vai lá e toca. E o pastor disse assim, imagina, eu sou pastor agora. Entende? Não importa qual é o seu cargo, não importa o que você é, nós devemos estar sempre prontos para servir, para adorar, independente do cargo, independente da posição, a gente deve estar sempre pronto a ajudar e estar na obra. A gente não é nada, e Deus de fato não precisa da gente. Mas nós precisamos dele. Em rendição, em adoração e por crer em quem nós cremos, nós devemos estar sempre prontos a servir. Amém? A Bíblia fala que a mulher, ela reparou, ela discerniu, ela entendeu que aquele homem, ele de fato era um homem de Deus. E essa é uma característica muito comum das mulheres, né? A gente é muito observadora. Geralmente a gente bota o olho e fala, tem algo
ali, eu acho que não presta. Daqui a pouco a gente descobre que tem alguma coisa errada, né? E aí a gente olha e fala, não sei, presta atenção. E em poucos momentos isso é revelado, né? É um dom natural das mulheres, amém? Só lá em casa? Geralmente o Léo fica de cara, fala, mas como você sabia? Eu falei, eu não sei como eu sabia, mas eu sei que eu sabia. Ou seja, né, a gente não sabe, mas a gente só sabe que sabe. Né? E o Espírito Santo nos deu esse dom, mas nós devemos colocar ele em um lugar especial e tratar com muito carinho e com muita vigilância. Né? A gente observar. E essa mulher, ela observou. Mas nós, mulheres também, apesar de ter digamos, esse dom, nós temos um defeito, que a gente olha, a gente observa, mas a gente acaba confiando em qualquer pessoa. Sim ou não? Quando não, você fala, poxa vida, de novo, falei mais do que devia, confiei e acabei me precipitando. A Bíblia fala que a sunamita, ela chamou Eliseu para uma refeição. E a partir dali, ele começou a vir e se alimentar ali com ela. E só depois de um tempo, ela resolve construir o quarto para Eliseu. O que a gente aprende aqui? Que primeiro a gente deve conhecer, depois a gente deve conviver e por último a gente deve confiar. Tá? Então, conhecer, conviver e confiar. E essa mulher, ela conviveu ali com aquele homem de Deus e ela foi observando que através do comportamento daquele homem, que ela entendeu que era um servo do Senhor, que era um homem de Deus, ela pôde então confiar, testificar e só assim então resolveu construir aquele quartinho para aquele servo do Senhor. E sendo submissa, ela fala para o esposo dela, e o esposo dela acata a ideia, e então eles constroem o quarto. Amém? Todo mundo aqui comigo? Glória a Deus. Essa mulher já não estava mais tão satisfeita só com a visita daquele homem de Deus. Ela queria a morada daquele homem de Deus ali junto com ela. E assim, nós devemos fazer o mesmo, né? Nós não devemos seguir uma vida onde a gente só visita a casa do Senhor de domingo a domingo, a gente olha de domingo a cada domingo, né? E ler a Bíblia a cada domingo e tal, a gente deve querer a morada do Espírito Santo em nós, nós devemos querer a presença do Espírito Santo conosco, nós devemos mergulhar na palavra do Senhor e querer Ele a cada dia mais, e não só aqui, né? O Senhor, Ele está conosco aqui na igreja, Ele está conosco lá na nossa casa, Ele está conosco lá no nosso trabalho, e se de repente você tem a impressão que quando você está aqui na igreja está mais seguro e tal, não sei o que, é uma impressão equivocada. O Senhor, Ele está com você aonde quer que você vá. Se você clamar, ali Ele estará. Amém? Glória a Deus. Sunamita era uma mulher também detalhista. Ela prepara um quarto, ela põe uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Isso fala sobre a gente dar o nosso melhor. Eu falo bastante, eu não vou entrar nos detalhes, porque se eu falar, cada coisa aqui tem um significado. A cama tem um significado, a mesa tem um significado, o candeeiro tem um significado. Mas ela deu o melhor dela, né? Que a gente possa usar esse nosso lado mulher, de ser observadora, de ser detalhista para coisas boas, porque a gente olha às vezes o outro e a gente usa esse dom que Deus nos deu para reparar o outro está assim, o outro está assado, devia fazer assim, devia fazer assado, mas a gente não olha para nós mesmos, né? Quando nós formos fazer alguma coisa para o Senhor, que nós sejamos detalhistas e nós façamos tudo com muita diligência, com toda a perfeição. Né? Sabe aquela comida que você faz para você em casa, o dia que for para fazer para a igreja, é igual, é com os mesmos ingredientes. Né? Sabe aquilo que você faz quando está só a sua família, quando junta mais um montão, você fala, não, é melhor, deixa a batata palha, não precisa não. Né? Não, precisa sim, dê sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor para o próximo.
tá? E assim Deus nos abençoará. Por que você está falando isso? Porque Deus falou comigo a respeito deste texto, eu vou falar isso lá no final, sobre o real significado, ou o que ressignificou para mim esse texto, tá? E aí a gente vai falar agora sobre o poder da generosidade. Quando você tira o foco de você e você coloca o foco no outro, Deus nos abençoa. Amém? Diz a Bíblia que o profeta ficou tão constrangido por toda aquela bênção, por toda aquela servidão daquela mulher, que ele chama a mulher e pergunta para ela o que ele pode fazer, né, diante de ter recebido tanta coisa, o que eu posso fazer para retribuir aquilo que você tem feito por nós? Será que eu posso ir até o rei, né? Será que eu posso ir até o exército, né? O capitão, e posso pedir algo, fazer algo em seu favor? E aquela mulher, ela diz que está tudo bem, que ela não precisa de nada, está tudo tranquilo, ela está entre a família dela, está entre o povo dela, ela não precisa de nada. Apesar disso, desta informação, lá no capítulo 7, lá na frente, ela vai precisar dessa bênção. E essa bênção, ela estará disponível para ela. Tá? Haverá um tempo de fome na terra. E o profeta diz, pega seu filho, seu marido e sai da terra. E quando ela volta, a terra dela já tem outras pessoas ali morando. E ela chega junto ao rei. E Geazi está ali contando os benefícios, as coisas que Eliseu havia feito, né? O rei queria saber todas as bênçãos, os milagres que ele tinha feito, e ele estava justamente, olha, não era sem querer, né? Deus aprove naquele momento que ele estivesse falando a respeito daquela mulher. E quando ela chega, ele fala, tá aí, essa mulher é a que ele ressuscitou o filho. E então ela obtém a terra dela de volta, e o rei ainda pede para pagar tudo aquilo que foi recolhido de imposto enquanto ela não estava naquele lugar. Tudo que a terra dela havia proporcionado era para ser restituída àquela mulher. Então essa bênção que ela recusa nesse primeiro momento, ela vai receber lá na frente. Fruto de uma vida generosa, fruto de uma vida que tirou de olhar para ela, para olhar para o outro, tá? Mas o profeta pergunta para ela se ela quer, e ela fala que está tudo bem, certo? Irmão, estava tudo bem? Estava tudo bem? Uma mulher, a gente sempre ouve aqui pregação né, das mulheres estéreis da Bíblia, e toda vez que fala sobre isso, sobre esterilidade, a Bíblia fala que a mulher era muito cobrada. Né? E não vou dizer que só naquela época, né? Hoje, apesar do pessoal falar assim, não, né, não quero ter filho, eu tenho não sei o que, a sociedade cobra. Né? A primeira coisa, quando você casa, a pessoa pergunta que dia, né, quando vai ter o primeiro, e quando você tem o primeiro, quando vai vir o segundo, e quando você tem o segundo, quando vai vir o terceiro, e quando vem o terceiro, fala, você é doida ter esse tanto de filho, né? No mundo de hoje, não é isso? O povo está sempre cobrando, e naquela época mais do que nunca. Então, assim, ela vivia uma vida de devoção às outras pessoas, talvez para suprir aquilo que ela não tinha, que era justamente um filho. Mas, assim como nós, chega um momento que a gente pediu tanto, que a gente desiste. Não é nem que a gente desiste, a gente para de pedir, a gente para de comunicar, e aquilo talvez estivesse clamando dentro do coração dela, ela não teve coragem de falar. E aí ela não fala. E Geazi então diz para ele, olha, eu reparei aí que ela não tem filho. E o marido dela é avançado de idade. O problema estava com ela ou com o marido? Irmãos, ela não tinha filho, mas a Bíblia diz que ela não tinha filho porque o marido dela era velho. O problema estava nela ou estava no marido? O problema estava no marido. Deus, quando quer nos abençoar, e é claro que o filho ia ser bênção para ambos, né? Porque a descendência deles morreria ali neles, né? E ia ser bênção para os dois. Mas quem foi que chamou o profeta para comer, ela ou o marido? Irmãos, está todo mundo aqui? Vocês podem responder, me ajuda. Quem foi que chamou o profeta para comer, foi ela ou o marido?
Quem foi que percebeu que Eliseu era um homem de Deus, ela ou o marido? Quem foi que teve a ideia de construir o quarto, ela ou o marido? Quem tinha problema para ter filho, ela ou o marido? Quando Deus quer nos abençoar, Ele passa por quem tiver que passar para que a bênção chegue na gente, amém? Ah, aquele meu chefe miserável, né? Aquele meu chefe. Seu chefe está sendo abençoado porque você está lá clamando ao Senhor. Para a bênção chegar na sua mão, Ele abençoa o ímpio, Ele abençoa quem tiver que abençoar para que você receba a bênção, amém? Então, quando Deus tem para nos abençoar, Ele abençoa qualquer pessoa. A gente aprende aqui com a obediência, a servidão, e ela dando o melhor, né? Dar o melhor ao Senhor, Ele destrava bênção. Quando o profeta vem e diz para ela assim, o ano que vem, nessa data, você estará segurando um filho. Ela creu ou não creu? Sim ou não? O que ela diz? Ela diz assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. O que eu aprendo aqui? Ela está dizendo assim, né? Se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, de amanhã, que a minha Bíblia é bem diferente também, né? Se os irmãos repararam na tradução. Ela está dizendo assim, não estraga a nossa amizade, não. Não fala isso, não me iludas. Eu fiquei um tempão esperando por isso e não veio. Com certeza, alguém já tinha falado para ela, vai vir. E eu tenho certeza que para vocês também aconteceu, né? Só foi comigo? Vai acontecer isso e isso com você. Não vai acontecer aquilo e aquilo outro com você. Só que não acontece, não vem, não vai. E aí ela já tinha adormecido. Não é que ela não queria mais a bênção. Quando o profeta pergunta para ela tem até vergonha de dizer. Sabe aquele sonho que você já fala, é muito difícil para mim, não dá, não é para mim, porque eu sou assim, ou porque eu sou assado, porque as condições são assim, e aí eu não vou, melhor nem esquece. Ela falou, né, aliás, ela não falou nada para o profeta, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, porque ela havia estado conformada com a situação dela. E quando o profeta diz isso, ela pula para trás e fala assim, cara, não mente para mim. Não me iludas, não minta, a nossa amizade é tão bacana, você vai, vem aqui e tal, né? Não faz isso não. E o profeta, ele pergunta para ela se ela quer ou não? Ele não pergunta para ela se ela quer ou não. Por quê? Porque ele já sabia que o coração dela ardia por essa bênção. Ardia pelo desejo de ter um filho e de não poder. Amém? Então, quando Deus quer nos abençoar, Ele passa por onde tiver que passar para que a bênção alcance a gente. E a gente vai perceber isso em vários testemunhos que já foram feitos aqui. Eu tenho inúmeros, né? Deus, para nos abençoar, abençoa outras pessoas. E falando sobre doação, sobre a gente se render, o Senhor, Ele está sempre nos abençoando. Lá em casa, a gente tem um costume nosso, mas depois observando tantas outras pessoas, a gente observa que não é um costume da maioria, mas são 3 mulheres, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, e a gente sempre foi nós 3, né? Eu, minha mãe e minha irmã, e o dinheiro de um era o dinheiro da outra. Então, hoje eu tenho, não era assim, você tem que, olha, aconteceu tal coisa, não, peraí, eu só tenho R$3, eu te dou R$2,50 e eu só vou precisar de 50 centavos. Né? E aí, beleza. E lá em casa sempre foi assim, a gente sempre teve o coração, ninguém faz questão de nada. Se não tem, tá aqui, mãe. Tá aqui, Pri. Tá aqui. E sempre foi assim. E eu louvo ao Senhor porque eu fui criada desta forma, porque faz com que eu não tenha apego com nada. E aí, falando sobre liberação,
rapidamente, eu vi um vídeo na internet, eu não sei se os irmãos já viram. O rapaz, ele faz menção a um outro cara que é coach, e o vídeo dele é Primo Pobre. Alguém conhece? Tem um cara que é o primo rico, e aí ele faz como se fosse uma paródia, né? Primo pobre. E ele fala sobre, os vídeos dele sempre sobre economia, sobre amortização de imóveis e tal. E aí, eu observando o vídeo dele dizia assim, que um dia um casal de amigos havia entrado na casa dele, e numa conversa que eles tiveram, o casal disse que o filho dele não conhecia a praia, acho que tinha mais de 7 anos a criança, e ele nunca tinha ido à praia. E aí, beleza, foram todo mundo embora, e aí ele falou para a esposa dele: nossa, meu coração ardeu de vontade de pagar uma viagem para aquela família. E a esposa falou assim: nossa, eu também, né? Eu não falei nada, mas o meu coração também queimou em dar essa viagem. Aí ele falou assim: então vamos olhar. Eles entraram lá no Booking e pagaram uma viagem para aquela família, para que o menino pudesse conhecer a praia. Uma coisa simples, mas Deus tocou no coração dele. No mesmo dia, um dia depois, uma pessoa mandou uma mensagem para ele e disse assim: olha, tem um vídeo no seu canal que fala sobre amortização de parcelas imobiliárias, e eu gostaria de colocar esse vídeo no meu canal. Você me permite? Ele fala: sim, pode colocar. Aquele vídeo de janeiro até julho foram tantas visualizações, viralizou, né, como diz. E aquele vídeo rendeu para ele R$70 mil. Só dele ter emprestado, e a visualização R$70 mil. E aí ele disse que um dia ele parado pensando assim, falando: nossa Deus, que loucura, né? Um vídeo rendeu tudo isso, né? E aí o Senhor fez ele lembrar. Ele falou assim: você lembra a viagem que você pagou para aquela família? E aí ele falou assim: eu lembro, diz ele, né? E Deus pergunta para ele assim: e quanto foi que você gastou? Quanto que você investiu naquela família? Aí ele falou que foi lá no site procurar o quanto ele tinha investido naquela doação para aquela família. E o que ele investiu foram R$700. E aí Deus diz para ele assim: por você ter sido generoso, 100 vezes mais. E aí, o dia que eu vi esse vídeo, e assim, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tocou grandemente em mim. Porque, por esse costume, tudo que tem em casa, fala assim, precisa doar isso, fazer aquilo outro, a gente está sempre disposto. E o Senhor me fez perceber que do ano que eu comecei a ajudar nos alimentos lá na cesta, o Senhor fez a mesma coisa que fez com esse homem, é claro que nas proporções, né, cabíveis. O Senhor fez a mesma coisa comigo, né, de ser generoso, de ter um coração liberal. Mas a gente faz por causa da bênção? Não, a gente tem um coração liberal, e aí por isso, por ser liberal, sem estar de olho na recompensa, o Senhor nos abençoa, o Senhor, Ele nos retribui, né? Então, seja liberal, seja generoso, assim como esta mulher foi na vida de Eliseu, amém? Seja generoso na obra do Senhor, e para as pessoas que estão à volta, seja sensível, observador, em olhar os detalhes, aquilo que talvez alguém está precisando, talvez não é financeiro, é uma ligação, é uma oração. Seja observador também, como essa mulher foi, para olhar e ser pronto para ser bênção na vida de outra pessoa. Os irmãos estão muito quietinhos, eu vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas 6:38. Lucas 6:38. E aí, enquanto os irmãos abrem, a gente observa que esta mulher, ela era grata com tudo o que ela tinha. Apesar de não ter o filho, ela seguia servindo. Ela gostava disso, né? De estar ali servindo. Lá em Lucas 6:38, a Bíblia diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Seja generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros,
Deus usará para medir a vocês. Amém? Mas a Bíblia diz que ela recebeu essa bênção por ser generosa. Deus foi ali e atendeu o coração dela. Mas certo dia esse menino sente uma dor de cabeça e ele vem para casa. Ela fica com ele nos joelhos. Algumas Bíblias vão dizer nos joelhos, outros vão dizer no colo. E ela fica até o meio-dia. Certamente não foi só olhando para esse menino. Ela ficou como? Orando, clamando, pedindo, e esse menino veio a falecer. Por quê? Porque coisas ruins acontecem. No mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo. Esse menino morreu no colo dela e ela não se contenta com o que acontece. E ela pega o menino e leva no quarto do homem de Deus, que é onde nós devemos levar todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, tudo aquilo, todas as nossas ansiedades. Quem é ansioso aqui? Só eu? Mulher é campeã, né, de ser ansiosa. Eu nem durmo, dependendo de como eu estiver ansiosa, eu não consigo dormir. Não é assim, cochilou, acordou. Não, fico com os olhos estatelados. Tá? Então, Deus tem trabalhado isso na minha vida. E ela pega esse menino e ela leva o menino ao quarto do homem de Deus. E lá, ela fecha o quarto. Ela mandou preparar o sepultamento? Sim ou não? Ela saiu gritando, chorando, esperneando, pelo amor de Deus, meu filho morreu? Ela teve equilíbrio emocional neste momento. E é isso que nós devemos ter em momentos de aflições. Uma mulher forte é uma mulher que tem domínio próprio. É uma mulher que sabe aonde deve depositar as suas angústias, os seus anseios, as suas dificuldades. E é uma mulher que não enterra o filho enquanto não vê Deus dar a última palavra. O texto aqui a gente está usando o texto... Na história fala a respeito do filho, mas talvez alguém aqui esteja passando em uma dificuldade no casamento e já dê por perdido, morto e enterrado a última palavra do Senhor. Talvez tenha alguém aqui que está ali pelejando pela conversão do filho, do irmão, né? E aí uma dificuldade, vê que é rebelde, não quer mais nada, em algum momento você, está enterrado, né? Eu enterro. A última palavra é do Senhor. Tá? Nós devemos levar as nossas aflições, nós devemos saber, e ela sabia aonde ela tinha que ir e com quem ela tinha que falar. E a outra coisa que a gente faz muito errado, né? A partir da primeira coisa que acontece com a gente já sai colocando no grupo da família, no grupo da igreja, e no vizinho, e na vizinha, e fala com um, e fala com o outro. A primeira pessoa e a mais importante que deve saber das suas dificuldades é o Senhor, porque verdadeiramente é a única pessoa que pode fazer alguma coisa. Ainda que Ele use uma pessoa ímpia para te abençoar, não é a pessoa ímpia que fez porque ela quis. Deus usa quem Ele quiser, sabendo ou não do seu problema, para te abençoar, para me abençoar. Tá? E é nisso que nós devemos crer. Às vezes a gente acha que por falar para todo mundo, isso vai comover o coração de alguém, vai levantar alguém para nos ajudar. E a gente sabe que em momentos de grande angústia e aflição, o único que verdadeiramente está ao nosso lado e nos ajuda é o Senhor. Então é nele que a gente deve depositar todas as nossas angústias e aflições. Amém? A Bíblia diz que ela toma a jumenta e ela fala para o marido, está tudo bem, eu volto logo. E ela pega ali a jumenta e parte em disparada. E não é por nada, porque tudo tem um propósito na Bíblia. Eu acredito que toda vírgula, até a genealogia tem um porquê está ali. E a Bíblia diz que ela vai, ela diz ao moço, vai, não para em lugar nenhum, só para quando eu te mandar. E aí no final desse trecho, Eliseu fala para Geazi voltar também. Qual que é a determinação?
volta também sem falar nada com ninguém. Se alguém te cumprimentar e tal, você não fala. Você sabe por que Deus dá essa instrução? E às vezes quando a gente fala isso, lá em casa a gente também tem esse costume. Eu e minha mãe, quando o Léo foi para lá, ele estranhou um pouquinho. Porque às vezes não falar nada, algumas pessoas vão entender como superstição, como algo místico, algo, né, não sabe explicar, e aí fala, não, é algo místico, eu não posso contar o que eu estou planejando. Não, a Bíblia diz, né, sabe por quê? Às vezes a gente para falar com o nosso parente, e parente é muito difícil. Se a gente olha a Bíblia, né, todas as situações terríveis que acontecem na Bíblia estão envolvendo o parente, não é verdade? É complicado. Quando a gente olha lá a vida de vários, né? Um irmão matando o outro, é o outro que vende o irmão, é o pai que fez não sei o que lá mais. E aí o que acontece? A gente conta uma bênção para alguém fala assim, pô, mas você vai ter dinheiro para sustentar isso? Ah, estou querendo comprar um carro. Cara, mas você tem dinheiro para sustentar essa parcela? Pô, mas o meu sonho era ir... E aí, é outra coisa que a gente tem que valorizar. Falando de mulheres fortes, valorizo a minha mãe. Falei para ela uma vez, eu tenho vontade de ir para Israel. E eu pensei que ela ia falar, tá doida? Não tinha ninguém na minha família que tinha ido para lugar nenhum, né? O máximo que a gente vê falar é que foi ali nos Estados Unidos, foi um lugar aqui próximo. Você fala Israel, eu pensei, minha mãe vai falar, tá maluca, né? E eu falei bem despretensiosa, né? E ela, diferente de algumas pessoas, e é nisso que a gente deve ter o discernimento, é de saber para quem fala, não é conta para ninguém. É quem verdadeiramente vai te ajudar e vai te encorajar, te impulsionar. E se tiver que dar uma bronca também, que é aquele que vai ser sincero. E minha mãe fala assim, se você quer, você pode. Aí eu pensei, nossa, que doido, mas é mó dinheiro, né? Aí ela falou assim, o quanto você quer? Eu tenho certeza que usada por Deus, o quanto que você quer. Porque se você quer de verdade, você já terminou de pagar o seu carro. Você vende e vai. Eu falei, é uma possibilidade. Então, se você quer de verdade, são 2 anos de parcela. Se você de fato quer, dá para você ir. Eu te apoio. Nas palavras. Você paga a conta. E às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não quer pagar o preço. Também tem isso, né? O quanto você quer. Ah, eu quero, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero que caia no colo. Já pensou? Pô, que legal. E assim Deus fez. E assim, só uma informação. Quando eu fui olhar aqui onde é que era a cidade de Sunem, e eu vi que a cidade de descanso, eu fui olhar na internet onde é que era essa cidade, onde é que era que o profeta Eliseu morava, né? E é lá no Monte Carmelo. E eu tive o privilégio de estar neste lugar. E realmente um lugar de descanso, um morro muito grandão, assim, de lá de cima você olha o mar. Um lugar lindo, maravilhoso, mas voltando, é uma pessoa que te encoraja. E eu acredito que aqui está na Bíblia para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Deus às vezes tem uma bênção muito grande para colocar na sua mão, mas você vai ter que pagar um preço por isso. Mas a pessoa com que você vai contar tem que estar na mesma fé que você. Porque se ela não tiver com a mesma fé que você, ela vai te desencorajar e fazer você não ter a bênção que Deus já colocou na sua mão. Amém? É só comigo que acontece isso? Você conta alguma coisa para alguém, a pessoa vai lá, coloca um monte de areia, mas coloca tanto empecilho, você fala, meu Deus do céu, eu acho que realmente não dá. É difícil. Não é para mim. Não, né? Eu sou pobre. Pobre é o diabo. A gente pode tudo, depende do quanto a gente quer. E quanto tempo, né? Um rico ele pode amanhã ou depois ir lá e pagar e de um dia para o outro ir. Para a gente dá para ir também? Dá. Pega o carnê e faz, mas dá. Só basta querer, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é. O texto ele está falando isso quando ele fala o contrário, tá? Para não falar assim, não, ela está fora do contexto, né? Porque o versículo que diz isso, ele fala que nós possamos passar por provações, nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por fome, por tribulações, porque Deus nos fortalece em todos esses momentos. Mas eu acredito num Deus também que nos dá a possibilidade da gente ter muitas coisas e muitas bênçãos são retidas. Milagres não acontecem porque a gente conta para pessoas que azeda o nosso sonho.
tenha discernimento. E isso não é nada místico, é algo que, quando a gente olha na palavra do Senhor, Ele mesmo disse, você acha que se Geazi, ou a própria mulher, ela parasse em algum lugar e dissesse, cara, meu filho está morto e eu estou indo lá buscar para ressuscitar. Quantos iam falar assim, não, vai mesmo. Tá doida, mulher, chama lá, daqui a pouco está fedendo na sua cama, vai lá, pega o menino, enterra. Era isso que iam falar. Mas a fé era dela, e para ninguém roubar a fé dela, não fale para ninguém. E o contrário do profeta Eliseu era a mesma coisa. Geazi, vai lá, mas não fala com ninguém, porque se falar com alguém no meio do caminho, vão azedar. E o sonho, o milagre da mulher não vai acontecer, porque vão azedar no meio do caminho, amém? Diz a Bíblia, então, que ela vai lá, e aí Geazi vê ela de longe, e o profeta Eliseu corre, vê lá como é que está a mulher, se está bem o marido, se está bem o filho, como é que está a casa dela, e ela fala para ele, isso é clássico, essa frase, e ela diz que está, porque se não vai me ajudar, está tudo bem mesmo. Se não pode resolver o meu problema, está tudo bem mesmo, está tudo beleza. E aí, quando ela chega perto do profeta Eliseu, aí sim, ela abraça os pés dele, ela clama, e ela volta lá no começo do texto que a gente leu. Eu não te pedi, filho, você me deu. Eu falei para você não mentir, para você não me enganar. O menino morreu. Aí ele fala, não, vai lá, Eliseu, né? Monta, vai lá e faz. Ela falou assim, ó, eu juro por Deus e por você, eu não saio daqui, tu vai comigo. E assim, o profeta Eliseu vai e a gente conhece o desfecho da história. Geazi chega na frente, tenta fazer o milagre, a autoridade não estava sobre ele naquela ocasião e o menino não ressuscita. Quando o profeta Eliseu chega, ele deita por cima do menino 2 vezes e o menino ressuscita. Amém? Mulher forte em tempos difíceis, como é que é essa mulher? É uma mulher de descanso. O que é uma mulher de descanso? Eu brinco com o Léo às vezes, quando a gente olha alguém indo bem devagarzinho para casa, sabe? Dirigindo bem devagarzinho, eu falo, ixi, não está querendo chegar em casa. Mulher de descanso é aquela mulher onde os filhos, o esposo, todo mundo tem boa vontade de chegar em casa, porque é um lugar de paz, é um lugar de descanso, tá? A mulher forte, além de ser um lugar de descanso, é uma mulher submissa, é uma mulher generosa, é uma mulher que não fala suas dores para qualquer um, é uma mulher que sabe aonde ir quando ela tem dificuldades, e é uma mulher que coloca as suas dores no joelho e clama, e ora, e pede ao Senhor, amém? Você vai me falando na hora, eu tenho mais 10 minutinhos, né? Eu vou encerrar. Quando essa palavra veio para mim, eu aceitei, e aí, qual desses 2 textos? Aí eu falei, esse daqui, né? Acho que estou mais familiarizada e tal. E desde já agradeço às irmãs pela confiança, né? Eu não sou pregadora, mas eu ajudo quando necessário. Mas o que acontece? No meio do caminho, bugou a minha mente, né? E tanto o inimigo tentou, quanto Deus provou. A gente teve algumas situações que ocorreram aqui e eu perguntei ao Senhor qual autoridade eu tinha para falar a respeito deste texto. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente foca no milagre. Sim, o menino ressuscitou. E é natural quando a gente olha para esse texto, a gente focar no milagre. E o Senhor falou comigo que o foco não era o milagre. E eu quero ter filhos. E a gente está clamando por um tempo que não tão longo, porque eu só tenho 3 anos de casado, mas eu acho que eu estou ficando velha né? E aí a gente tem clamado por isso, e não tem acontecido. E aí o primeiro tato foi, e aí, né? Que autoridade tenho eu para falar a respeito deste texto? No meio do caminho, a gente teve uma situação específica aqui na igreja. E aí, aquela semana foi cruel para mim. A irmã queria o filho. Ela orou, ela clamou, tenho certeza que ela pediu.
Diferente do texto, Deus não ressuscitou. E aí o Léo falou, pede para trocar o texto. Eu falei, eu não quero, eu não tenho condições de falar a respeito deste texto. Não agora, não neste momento. E aí eu falei, não posso pedir para trocar. E aí foram acontecendo tantos problemas no meu trabalho, eu acho que eu nunca chorei tanto. Do dia que a irmã falou para pregar até hoje, e eu nunca tive tanto problema na minha vida, quanto do tempo que eu aceitei pregar até hoje, no meu trabalho. E as coisas foram apertando e tal. Ela falou, não dá, né? Pede para trocar e não sei o quê. E aí eu falei, não, eu dei a minha palavra, eu vou honrar com a minha palavra, e eu vou lá, e o Senhor vai falar comigo. E o Senhor me falou através desse texto. Toda vez que eu olho para esse texto, eu olhava através da bênção. E quando a gente vem para a igreja, quando a gente clama, muitas vezes a gente vem com foco na bênção. A gente quer o Deus da bênção. Essa mulher não queria o homem da bênção. Ela só queria servir. Ela só queria adorar, independente dele poder dar alguma coisa para ela. No capítulo anterior, aliás, no mesmo capítulo, nos versículos para cima, Eliseu passa por uma cidade, tem uma viúva, e ele faz um milagre extraordinário com azeite. Você acha que essa mulher não sabia de tudo que aquele cara podia fazer para ela? Mas ela não pediu. Ela não pediu milagre, ela só queria servir. E aí eu falei, como é que a gente leva uma palavra assim, né? E o Senhor me disse, esta palavra ela não é sobre o milagre. Ele é sobre o servir, apesar de não ter o milagre. É o quanto você se comporta quando não recebe aquilo que você quer. Quando a gente olha a passagem de Jó e a gente pede para um ímpio olhar a passagem de Jó, a pessoa fica assim, que história mais maluca é essa? É um Deus conversando com o diabo e aí é um monte de gente e tal, eu não sei o quê, e é uma pessoa fiel que passa por um monte de tribulação para lá na frente, mas ele nem merecia nada daquilo, né? E o Senhor me falou novamente, esta passagem está aí, ela fala sobre comportamentos. Quando a gente olha a passagem de Jó está falando sobre comportamento, o comportamento da esposa, o comportamento de Jó, o comportamento dos amigos. Quando Deus está falando lá na passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, Ele está falando sobre o comportamento, Ele está falando sobre o comportamento de Marta, Ele está falando sobre o comportamento de Maria. E lá, em específico, neste texto de Lázaro, Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Ainda que a pessoa venha a falecer, ela viverá em Cristo Jesus. Todos esses textos falam sobre comportamento. E hoje eu trago para os irmãos, qual é o comportamento que você terá? A gente viu que o desfecho dessa história foi um desfecho positivo, mas a gente observa em algumas passagens da Bíblia e no nosso dia a dia, que o desfecho às vezes não é o melhor, não é aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Ah, a mulher é assim, 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 assim. Kelly, eu sou assim. Eu sou assim, mas o marido foi embora. Eu sou assim, mas o filho foi preso. Eu sou assim, mas a minha filha faleceu. A última palavra é do Senhor. A gente deve entender e aprender que a última palavra é do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se a menina estava sofrendo, Deus ama, né? Deus ama a Giovana e Ele não queria mais que ela sofresse 7 anos, 8 cirurgias. Deus ama a mãe, mas Ele também amava a Giovana e Deus a recolheu. E isso não foi uma tristeza no sentido de que Deus não pode fazer o milagre. Mas o milagre já foi feito, ela está lá e ela está com Cristo Senhor. Então, para ela o descanso foi maior. E aí, para quem ficou? Para quem ficou é entender que Deus está no controle de todas as coisas.
né, se o marido foi embora, se as coisas não aconteceram, né, não é um caso de morte física, que neste caso acabou para um, mas quem fica, gente, é um capítulo da vida, não é o final. Enquanto a gente está aqui, não é o final, é apenas o capítulo. E a gente pode, em um capítulo, perder. Porque a gente não sabe lá na frente a vitória que Deus está preparando. E mais 3 minutinhos. Há 19 anos atrás eu passei por uma tribulação muito, muito, muito grande. Eu lembro que na época tinha acabado de lançar um CD que dizia assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu tinha feito uma aliança com uma pessoa e deu tudo de errado, Mas eu não queria voltar atrás da minha palavra, de maneira alguma. Mas a gente, quando não depende só de você... E aí eu lembro um sábado que eu coloquei essa música para repetir. E eu entrei dentro do chuveiro. E eu orei. Passei um tempão de jejum, não só naquele dia. Eu orei, eu clamei, eu chorei. Eu fiquei tantas horas lá que eu não tenho nem ideia de quanto foi. Mas eu lembro que quando eu saí, o meu corpo estava todinho e grugido, sabe? Quando você fica muito tempo com as mãos na água. E eu lembro que estava o meu corpo todo desse jeito. Mas a minha resposta não foi restituída naquele momento. Eu achei que eu tinha perdido. E eu senti vergonha. E eu fiquei triste com Deus, se eu posso fazer isso, né? Eu fiquei triste com Deus naquela época. E falei, poxa, eu faço tudo certinho, eu fiz tudo certinho, eu clamei, eu pedi, eu jejuei, mas era independente da minha vontade, precisava de vontade de outras pessoas. Mas o agir de Deus, ele é tão lindo, que na época eu não conseguia entender, e eu me senti extremamente envergonhada e entristecida. Se passaram 19 anos. E eu glorifico ao Senhor por Ele não ter ouvido a minha oração naquele dia, dentro do chuveiro. Eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor me deu dupla honra. Porque o Senhor me abençoou e Ele me honrou. E hoje eu tenho paz e eu tenho tudo aquilo que Ele disse na palavra do Senhor que eu teria. Porque Ele não ouviu uma oração minha. Fique de pé, igreja. Eu não sei se você é uma mulher que hoje está tremendamente forte, guerreira, pronta para todas as batalhas, ou se você é uma mulher que eu acredito no Senhor, eu jejuo, eu oro, estou fazendo tudo certinho, mas está tão difícil, que tem horas que eu acho que eu não vou suportar. O tema é mulheres fortes. E isso não é porque nós acreditamos que só teria mulheres fortes aqui. Mas é porque Deus está aqui e Ele pode te fortalecer, Ele pode te honrar, Ele pode renovar a sua esperança, Ele pode trazer uma alegria em dobro para a tua vida. E por isso eu gostaria de orar e de clamar junto com as irmãs. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus conhece o seu coração. Eu não posso fazer muita coisa, talvez do lado a gente pode orar junto com você, interceder, te abraçar. Mas o Deus que pode, de fato, resolver 100% do seu problema, Ele está aqui. E é a Ele que nós vamos clamar, amém? Senhor Jesus, continuando na Tua presença, Pai, Deus de graça, de poder, Pai, visita os corações que estão aqui nesta noite, Pai,
Traz, Senhor, um renovo, uma alegria, uma transformação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de cada uma das mulheres que aqui estão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e dos homens que aqui também estão, Pai. Fortalece-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda tristeza, toda angústia, toda amargura, Pai, toda falta de perdão, toda angústia, toda ansiedade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda depressão seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, Pai, e nós pegamos, Senhor, essa palavra, Pai, com a certeza de que ela é fiel, porque o Senhor é fiel, e nós voltaremos para a nossa casa, Pai, e o nosso comportamento será mudado, porque nós queremos ser o lugar de descanso, nós queremos ser a pessoa generosa, aquela que ajuda a tua obra, Pai, que tira, Senhor, o olhar das nossas necessidades e coloca na necessidade do outro, Pai, que sejamos prontos a ajudar, a socorrer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, visita, Senhor, as famílias que aqui estão, Pai, visita, Senhor, os esposos, Pai, que ainda não reconhecem o Senhor como único e suficiente Salvador, as esposas, Senhor, que estão em casas incrédulas, Pai, que ainda não reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador, os filhos que estão afastados da tua casa, Pai, visita, o Senhor sabe qual é a peleja de cada mulher, qual é a luta que cada uma tem passado, Pai, é só o Senhor que conhece, Pai, fortalece, Pai, renova, Senhor, a esperança, Pai, limpa, Senhor, toda lágrima, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, Senhor, pessoas para estar ajudando cada uma delas, Pai, em oração, em intercessão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que sejamos fortalecidos em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o nosso comportamento possa refletir a nossa origem, que é em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.